Irmão, você já percebeu que a nossa tendência é obedecer a Deus quando tudo na nossa vida está caminhando bem, está tudo dando certo? Que a partir do momento que as coisas começam a sair do nosso controle, a dar errado algumas coisas, a tendência nossa é já ir para o caminho da desobediência, é seguir o nosso próprio caminho, a nossa própria vontade. Lembrando da experiência de Jó. Jó era um homem rico, farto, servo fiel do Senhor, tinha muitas riquezas, gado, servos, tinha uma família, uma esposa, filhos. E, em um certo momento, Satanás, vendo o servo fiel que Deus tinha ali na terra, Satanás chegou a Deus e pediu que ele pudesse tocar nessas coisas, porque ele apontou o dedo e disse que Jó apenas era fiel e obediente a Deus porque ele era farto de tudo que ele tinha, porque ele tinha dinheiro, riquezas, gado, uma família, servos. E Satanás quis questionar e colocar em dúvida a obediência de Jó. Mas Deus permitiu que Satanás tirasse essas coisas que ele indagava ser aquilo o motivo da obediência de Jó. Satanás começa a tirar as coisas que Jó tinha. Seu gado, sua riqueza, os seus servos, atingindo ali a sua família, seus filhos, a sua esposa. Creio que todos nós já ouvimos essa história, já lemos essa história de Jó. Mas, mesmo depois que Jó tinha perdido tudo, ele ainda permaneceu fiel ao Senhor. Mesmo as coisas dando errado na vida dele naquele momento, ele mesmo assim escolheu ainda a obediência, escolheu o Senhor, permanecer fiel ao Deus que ele cria. Só que nós, muitas das vezes, as coisas começam a dar errado, a gente já começa a querer caminhar para a desobediência. Aqui em João, capítulo 6, versículos 66 e 68, diz assim: Desde então, muitos dos teus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão, Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então aqui a experiência que o Senhor ali falava à multidão, palavras firmes, palavras de vida, palavra de arrependimento ao povo. Mas o povo ali, naquele momento, ele seguia a Cristo, mas pela multiplicação de pães, por aquilo que as coisas estavam dando certo para eles, estavam tendo alimento e essas coisas, eles estavam vendo as maravilhas. Mas depois que o Senhor começou a pedir o coração deles, se arrependam, dê o coração de vocês para mim, eles viraram as costas e foram embora. E aqui Jesus, vendo isso, perguntou aos seus discípulos, falou: vocês também não querem ir com eles? E aí Pedro, dizendo isto: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, mesmo quando as coisas não estão dando certo, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Muitos seguem Jesus enquanto há pão, milagres, propriedade, prosperidade, mas quando a caminhada exige renúncia, eles voltam atrás. Aí a experiência de Jó. Então Jó se levantou, em Jó capítulo 1, versículo 20 e 22.
Então Jó se levantou, rasgou seu manto e raspou sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que depois que Jó tinha perdido tudo, Jó se humilhou diante do Senhor, falou e confessou: bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor que deu, o Senhor que me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não obedeceu porque tudo estava bem. Ele obedeceu porque Deus continua sendo digno mesmo na dor. Então, mesmo na nossa dor, mesmo nas coisas dando errado, bendito seja o nome do Senhor. Temos que continuar com os nossos corações fiéis a Ele. Isso eu digo até para a minha vida mesmo. Primeiramente, sempre quem compartilha algo do Senhor, primeiramente essa palavra deve vir para quem está compartilhando. Então, primeiramente isso é para mim, para depois ir até os irmãos. Então, mesmo as coisas dando errado, eu necessito, você necessita de, mesmo assim, continuar confiando em Deus, obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus. Porque todas essas coisas foi Ele que nos deu, e se Ele tirar, bendito seja o nome do Senhor. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Em Jó capítulo 2, versículo 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Aqui a esposa de Jó, levando ele a ir contra a obediência ao Senhor. Ela disse: amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Que experiência, né? Nós recebemos o bem do Senhor, mas quando as coisas começam a dar erradas nas nossas vidas, nós não queremos receber. Então aqui Jó falou: eu recebi o bem, por que eu não quero receber o mal também? Se é permissão do Senhor, o Senhor é soberano e tudo acontece pela vontade dEle. Obedecer não é condicional ao que sentimos. Jó estava ferido, mas a fidelidade dele era maior que a dor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejas um pouco de tempo entristecidos com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Deus prova nossa fé não para destruí-la, mas para refiná-la. Se a tua obediência morre na dor, ela nunca foi amor verdadeiro. Então aqui o Senhor dizendo, muito mais no tempo agora, é necessário que nós passamos por algumas coisas tristes, algumas coisas que não estão dando certo, mas para que haja um crescimento em nós, uma dependência maior do Senhor. A fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, honra e glória e revelação de Jesus Cristo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo um homem. De tudo que nós já ouvimos, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo um homem. Quando nós tememos a Deus e guardamos os seus mandamentos, nós estamos continuamente obedecendo ao Senhor.
Obedecer não é sobre sentir que está tudo bem. Obedecer é sobre temer a Deus acima de tudo, mesmo que tudo se desfaça ao redor. Salmos 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Que nós possamos alcançar essa experiência. A dor nos ensina, nos amadurece e nos revela se a nossa fé é verdadeira. Que nós possamos alcançar isso aqui. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Permanecer fiel, mesmo nas dificuldades, mesmo nas coisas dando errado. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. Espero que o irmão tenha entendido essa mensagem. Deus abençoe.